Por que passamos por momentos amargos? Este é o tema da mensagem que quero refletir com vocês hoje. Por que passamos por momentos amargos? E para este tema eu quero convidá-los para que comigo abram sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 15, versículos 22 ao 27. Livro de Êxodo, capítulo 15, versículos 22 ao 27, tema da mensagem bíblica de hoje à noite: por que passamos por momentos amargos? Êxodo 15, versículos 22 ao 27. Diz assim a boa e infalível palavra do Senhor. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão por que o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou nas águas e esta se tornou boa. Em Mara o Senhor Deus lhe deu as ordenanças e colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, e derem ouvido aos seus mandamentos, e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Amém. Que Deus nos abençoe hoje com sua palavra. Quero convidá-lo mais uma vez a fechar os olhos e vamos falar com Deus. Senhor Jesus, muito obrigado pelo momento em que louvamos ao Senhor com os cânticos. Obrigado pelo momento que compartilhamos do pão e do cálice, lembrando que o Senhor morreu pelos nossos pecados. Obrigado também pelo trabalho do coral, Deus. E agora, Pai, fala conosco através da Tua palavra. Amém. Fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o que aprendo com esse texto e quero compartilhar com vocês hoje é que na vida passamos, irmãos, por momentos amargos. Na vida passamos por momentos amargos. O luto, irmãos, por sepultar alguém que amávamos, é um momento amargo. Se despedir de alguém que tanto amávamos, uma pessoa que gostávamos muito dela, é um momento muito amargo em nossa vida. A dor de ter um familiar, irmãos, preso ao álcool ou às drogas, é uma dor terrível, irmãos. É uma dor terrível. Só quem passa por isso sabe muito bem do que eu estou falando. É uma dor terrível. A dor também de uma separação ou de um divórcio é algo terrível para a vida de uma família, para a vida do casal e também para a vida dos filhos. É uma dor terrível. A dor de ser injustiçado, a dor de ser traído, a dor de ser decepcionado por alguém. Nós passamos por momentos muito amargos, momentos de desilusão, de decepção e de frustração com pessoas, e até mesmo, irmãos, não são pessoas que estão longe de nós, mas pessoas que estão muito próximas de nós, que deveriam demonstrar muita confiança, de demonstrar muita credibilidade, e às vezes acabam nos decepcionando, nos frustrando. Irmãos, o texto fala de uma passagem em que Moisés está saindo do Egito com o povo, está conduzindo o povo para a terra prometida, uma terra que Deus prometeu a eles, uma terra com muita fartura. Deus está tirando eles da prisão, da escravidão, da opressão, e está conduzindo esse imenso povo para uma terra com muita fartura, aonde eles serão donos da própria terra deles, aonde eles serão reis e príncipes naquela terra. Só que eles enfrentaram um momento de amargura até chegar lá. E Mara, que é o local por onde eles passam, que significa amarga, não era um local permanente deles. Era somente um local de passagem. Por isso eu aprendo, irmãos, com esse texto, que todos nós, na jornada da nossa vida, passaremos por momentos amargos. E qual o propósito, irmãos, de passarmos por momentos amargos?
Se na vida todos nós passaremos por momentos amargos, alguns aqui estão enfrentando um momento amargo na sua vida, alguns já passaram, saíram recentemente de um período amargo na sua vida, e todos nós, em algum estágio da nossa vida, passaremos por um momento amargo. Em algum estágio, em algum momento de nossa vida. Então a pergunta que faço para esse texto: qual o propósito de passarmos por momentos amargos? Primeira lição que aprendo aqui: para provar o coração. Versículo 25: Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto, e ele lançou na água, e essa se tornou boa. Em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os colocou à prova. Observe bem o final do versículo: e os colocou à prova. Deus conduziu, irmãos, o povo para extrair deles os verdadeiros sentimentos do coração deles. Por isso que Deus levou eles para um local onde as águas eram amargas, para provar o sentimento, as motivações do coração deles, irmãos. É um momento de muita dificuldade, irmãos, que nós demonstramos quem realmente somos. Não é nos momentos de alegria, nos momentos de fartura, nos momentos de calmaria, nos momentos de tranquilidade, mas nos momentos em que o nosso coração é esmagado, em que a nossa alma é apertada, no momento de extrema angústia, que realmente afloramos o nosso caráter e quem realmente somos. É nesse momento. É nesse momento que nós realmente mostramos quem somos, quem verdadeiramente somos. O nosso caráter e as nossas intenções são demonstradas, irmãos, nos momentos de muita dificuldade. É ali que realmente mostramos. E há uma grande diferença, irmãos, entre provação e tentação. Deus nos prova, irmãos, para extrair o que há de melhor em nós. É como o professor, quando ele aplica a prova no aluno, ele aplica a prova no seu aluno, ele não tem o interesse de reprovar o aluno, de destruir o aluno. Pelo contrário, ele tem o interesse de extrair o melhor do aluno, tudo aquilo que ele aprendeu. E quando Deus aplica a sua prova em nós, ele tem o interesse de extrair o melhor de nós. Qual é a diferença, irmãos, entre a prova e a tentação? Satanás, irmãos, nos tenta para extrair o que há de pior em nós. Quando somos tentados por Satanás, irmãos, não é o que há de melhor em nós que sobressai, mas o que há de pior dentro de nós. É isso que sobressai, é isso que sai. Um grande ícone batista, chamado Martin Luther King, ele diz o seguinte: a verdadeira medida de um homem não se vê na forma como se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas em como se mantém em tempos de controvérsia e desafio. É nos momentos amargos da vida, irmãos, que demonstramos quem realmente somos. E por que nós passamos por momentos amargos, irmãos? Para provar o nosso coração. É nesse momento que o teu coração e que a tua fé realmente será provada. No momento de amargura, no momento de dificuldade, no momento de luta, no momento de conflito, no momento em que a dificuldade financeira está assolando a sua vida, no momento de luto, no momento de dor, é nesse momento que nós vamos aflorar o que realmente está dentro de nós. Irmãos, e nesse momento o povo começa a reclamar, irmãos, começa a murmurar, começa a se queixar. Irmãos, se você der uma lida no capítulo anterior, no capítulo 14, você vai ver que algo grande aconteceu. O povo atravessou o Mar Vermelho enxuto, e Deus, de uma maneira incrível, fez com que todos os exércitos do faraó morressem ali. Eles morreram afogados. E o restante da narrativa tem um hino composto por Moisés chamado "O Senhor é a nossa bandeira". E agora o povo sai cantando, irmãos, pulando, saltitando, batendo seus tamborins, louvando a Deus. Grande maravilha o Senhor fez por nós, derrotou os cavalos do faraó, acabou com os cavalos de guerra do faraó, terminou com os exércitos do faraó. Nossos olhos viram o Mar Vermelho se abrir ao meio, passamos enxuto, fizeram cânticos e hinos em louvor a isso. Mas quando eles se deparam com a primeira aflição, a primeira dificuldade deles, mostraram que aquele louvor era somente da boca para fora, não estava no seu interior. E Deus fez aquilo para provar o coração deles. Para provar o coração deles. Irmãos, qual o propósito de passar os momentos amargos? Para provar o coração.
para realmente mostrar quem nós somos. Na jornada da vida, passaremos por momentos amargos. Qual o propósito de passar os momentos amargos? Para provar o coração. Para provar o coração. Para mostrar quem realmente somos. Quem realmente somos. Segunda lição. Para experimentar o poder de Deus. Para experimentar o poder de Deus. Experimentar o poder de Deus. Irmãos, como é que o nosso coração é provado? Deixa eu botar essa imagem aqui novamente. Essa imagem aqui, aquilo ali se chama cadinho. Não sei se alguém aqui já teve contato com um ourives trabalhando, já viu um ourives trabalhar. Quando o minerador extrai o metal chamado ouro da terra, o ouro não vem sozinho, ele vem misturado com a terra. Então tem que passar por um processo para que possa separar as impurezas e ficar somente o ouro. E daí ele passa a ter muito mais valor. Quando ele sai lá da caverna de mineração, ele sai com valor, porque ele não é puro ainda. Ele está com todas as impurezas da terra junto. E quando ele chega na casa do ourives, o ourives começa com esse processo. Esquenta, até derreter. E quando ele derrete, ele consegue separar as impurezas e ficar somente com o ouro. Por que Deus prova o nosso coração, irmãos? Para quê? Para separar as impurezas da nossa vida e ficar somente com o que é bom. Quando o povo começou a reclamar, a murmurar, a se queixar, Deus falou: aqui estão as impurezas. Isso aqui precisa sair de vocês. Isso aqui precisa sair de vocês. Isaías capítulo 48, versículo 10 diz assim: veja, eu refinei você, embora não como a prata, eu provei na fornalha da aflição. E é na aflição que Deus prova o nosso caráter. É na aflição. Segunda lição, para experimentar o poder de Deus. Versículo 25. Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto, e o lançou na água, e esta se tornou boa. E em mar o Senhor lhes deu as leis e ordenanças, e os colocou à prova. Irmãos, observe bem o texto. E esta se tornou boa. Irmãos, eles já presenciaram todas as pragas que Deus enviou para o Egito. E eles viram o mar vermelho se abrir e atravessarem juntos. Deus levou os israelitas, irmãos, para o deserto, para que mais uma vez experimentassem o poder de Deus na vida deles. Deus tinha muito mais para fazer na vida deles, muito mais. Por isso os conduziu para o deserto. Se você prestar atenção na narrativa, no início, no capítulo 14 e no capítulo 13, você vai ver que tinha um caminho muito mais curto para sair do Egito. Mas Deus leva eles para um caminho maior e coloca eles na frente do Mar Vermelho. E é ali que Deus então começa a trabalhar no coração deles e mostrar o poder deles para eles. O poder dele para o povo. Irmãos, eles precisavam aprender a confiar em Deus e na provisão de Deus. Irmãos, e a minha leitura bíblica, meu pouco tempo de leitura bíblica, meu pouco tempo de ministério, me mostrou o seguinte: que há um padrão para Deus agir. Há um padrão. Alguns exemplos. Vamos mais uma vez. A travessia do Mar Vermelho, no capítulo 14. Olha só como há um padrão para que Deus venha agir na vida das pessoas. Qual é o padrão? Deus sempre age no nosso limite. Irmãos, eu fiquei pensando, quando eu li esse texto novamente, eu fiquei pensando, por que o povo não chegou lá e o Mar Vermelho já não estava aberto? Não ser mais rápido? Não, mas tinha que deixar o pessoal ali, apavorado, o mar de um lado e os exércitos do faraó do outro. Por que eles não chegaram ali muito antes do faraó se arrepender de deixar o povo ir? Por que eles tinham que chegar ali e se deparar com o Mar Vermelho? Irmãos, porque Deus age, esse é o padrão de Deus. Ele sempre age no nosso limite. Quando a gente não tem mais saída, quando findou as nossas forças, acabou a nossa capacidade intelectual, a gente se embretou, não tem mais como sair. Agora que Deus age. Por quê? Porque Deus não vai fazer aquilo que nós somos capazes de fazer. Deus não fará aquilo que você é capaz de fazer. E o Mar Vermelho é isso, irmãos. Quando o povo se viu encurralado, sem saída, Deus fez o impossível, abriu o Mar Vermelho para o povo passar. E agora o que faremos, Moisés? Foi para morrer aqui que tu nos trouxe?
E aí Deus vem agir de uma maneira tremenda. De uma maneira tremenda. Um outro padrão que mostra isso é a viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta, ou Serepta, em algumas traduções, do capítulo 1 Reis, capítulo 17, mostra essa história incrível. Por quê? Porque havia uma estiagem muito grande, muito forte. 3 anos sem chuva. E Elias então vai para Serepta. E ali ele encontra uma viúva. E ele, ao ver aquela viúva, ele diz para a viúva: olha, você prepara um bolo para mim e traz para mim comer. E ela diz: não tem como fazer isso. Por que não tem como fazer isso? Porque eu só tenho um pouco de farinha na vasilha, um pouquinho de azeite na minha botija e alguns gravetos. Eu vou preparar um assado para nós, para mim e para o meu filho. Vamos nos alimentar desse assado e depois nós vamos morrer, porque não tem mais o que comer. E o profeta faz o seguinte: não, você vai lá, faz e traz para mim primeiro. Mas eu fiquei olhando: não, vamos fazer para mim primeiro? Primeira criança. Primeira criança, todos vão concordar, toda mãe aqui vai concordar comigo. Primeira criança. Eu vou dar comida para esse marmanjo primeiro. Vou dar comida para a criança, depois, se sobrar alguma coisa, farelo eu vou dar para ele. Você faz primeiro, dá para mim. E nunca faltará a farinha na sua bacia e muito menos o azeite na sua botija. E ela fez isso, irmãos. O pouquinho que ela tinha, e ela ofereceu para o profeta. E durante os 3 anos que não houve chuva, não faltaram farinha e nem azeite para ela e para mim. Deus age nos nossos vidas. O último exemplo, bem conhecido de todos nós, é a ressurreição de Lázaro. Jesus recebe a notícia que Lázaro, lá do vilarejo de Betânia, seu amigo a quem ele ama muito, está doente. E o texto diz que ele permanece no capítulo 11, onde ele se encontra. Ele não vai para o vilarejo de Betânia. E quando ele resolve ir ao vilarejo de Betânia, o texto diz que já faziam 4 dias que Lázaro estava morto. Observe bem, irmãos, ele recebeu a notícia quando Lázaro estava doente. E quando ele chega no vilarejo, já faziam 4 dias que Lázaro estava morto. E o texto ainda diz que ele cheirava mal. E Jesus, de uma maneira incrível, em outras palavras, a irmã dele diz para Jesus: olha, mestre, não há mais o que fazer. Se o Senhor tivesse chegado aqui antes, meu irmão estaria morto. E Jesus manda remover a pedra do sepulcro e diz: Lázaro, vem para fora. Irmãos, Deus age no nosso limite. Por que nós passamos por momentos amargos, irmãos? Para experimentar o poder de Deus em nossa vida. Experimentar o poder de Deus. E eu fiquei olhando essa sequência de textos, irmãos. Por que, irmãos? Eu fiquei olhando, mas por que Jesus não... Ele tinha poder para isso. Ele não precisava nem ir ao vilarejo de Betânia. Ele deixou Lázaro morrer, entrar em estado de decomposição, para depois agir na vida dele. Deus esperou o povo ficar encurralado entre o Mar Vermelho e os exércitos de Faraó, para depois agir. Por que Deus faz isso, irmãos? Por que Deus faz isso? É para a gente aprender a crer no poder de Deus, irmãos. E é onde termina as nossas forças no poder de Deus. Amém. Certa vez, eu me lembro, era uma segunda de manhã, eu sempre me reunia com o tesoureiro para deliberar alguns assuntos a respeito das finanças da igreja. E nós estávamos com construção lá em Porto Alegre. E quem aqui fez construção na sua casa, ou está fazendo, na sua casa, na sua empresa, você sabe que a gente planeja uma coisa, né? Mas sempre acabamos gastando muito mais daquilo que pensávamos, né? E então, me lembro que o senhor chegou e disse: olha, pastor, tem um valor aqui, e esse valor aqui, ele é equivalente ao plano cooperativo que nós devemos enviar para a convenção. O que é o plano cooperativo? É 10% do total da entrada da igreja que nós enviamos para o campo missionário. Por exemplo, se na entrada do mês 10 mil na igreja, R$1.000 vai para missões. Nós fazemos assim. E o senhor disse: pastor, só tem o valor do plano cooperativo. E nós temos ainda que pagar alguns boletos e temos que pagar as pessoas que estão trabalhando na obra sexta-feira. Então acho melhor a gente segurar esse dinheiro aqui, né? Eu disse: não, envia.
Nosso compromisso é enviar esse recurso mensalmente. Envia. Pastor, envia. E dei uma dura nele, né? Falei, envia o dinheiro. Depois que nós oramos, eu da sala, eu fiquei apavorado. Eu saí da sala, da minha sala, fui para o pátio, vi o pessoal trabalhando, bitorneira ligada, aquele barulhão de bitorneira. Eu disse, o que eu fiz? Bom, vamos lá, não posso voltar atrás da minha palavra. Irmãos, aí você sabe como é que foi aquela semana, irmãos. Aquela semana. E eu tenho uma coisa comigo, irmãos. Eu não peço nada para ninguém. Eu não tenho negócio com outra pessoa, meu negócio é com Deus. Não bato na porta de ninguém para pedir alguma coisa referente ao ministério e à obra de Deus. Meu negócio é com o Senhor. Irmãos, e foi indo. E daí, às vezes, o tesoureiro me mandava um WhatsApp dizendo, pastor, e WhatsApp não, era mensagem naquele tempo. Pastor, e aí, tem alguma novidade? Estamos orando. Irmãos, sexta-feira de manhã, eu me esqueci o nome da Paraguaia, Juliana. Frequentou a igreja por muito tempo, uma paraguaia, que era chefe do consulado do Paraguai ali. E ela chegou falando toda enrolada daquele jeito. Pastor, eu estou indo para o Paraguai, vou ver meu filho, mas eu não vou estar domingo no culto, eu queria deixar meu dízimo aqui. Aí, sexta-feira de manhã. Mas ainda não dava para cobrir tudo, irmãos. Não dava para cobrir tudo. Daqui a pouco, 4 horas da tarde, nós parávamos para tomar um café. E 5 horas, 6 horas, o pessoal já começava a se debandar e é hora de pagar as pessoas. Mas daqui a pouco entra a Patrícia. Pastor, eu precisava falar contigo. Geralmente ela marca um horário para mim, eu cheio de coisas. Não, mas tudo bem, eu vou te atender. Senta aí. Pastor, não quero, eu só passei aqui, pastor, porque eu estou indo viajar e eu sabe que eu servi do serviço, né, recebi minha indenização e eu não vou estar aqui domingo. Daí peguei, contei, então eu vou pagar os boletos, eu vou pagar todo o pessoal que estava trabalhando e ainda sobrou dinheiro para sábado e domingo. Mas eu disse, Deus, eu precisava esperar chegar até sexta. Não podia ter feito isso já na segunda ou no domingo anterior. Por quê, irmãos? Porque Deus age no nosso limite. Quando acabam as nossas forças, aí é que Deus age. Quando acabam as nossas forças, é aí que Deus age. Aí é que Deus age. Irmãos, e aquilo foi muito bom para nós. Irmãos, nós pegamos uma paixão, um desejo, um ardor assim, por fazer a obra missionária, de levantar ofertas relevantes, de participar das campanhas. Deus age quando termina as nossas forças. Irmãos, na jornada da vida, todos passaremos por momentos amargos. Qual o propósito de passar os momentos amargos? Primeiro, para provar o coração. Segundo, para experimentar o poder de Deus. E terceiro, para mostrar que o problema, irmãos, está no coração, não na situação. O problema está no coração, não na situação. Versículo 27. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Irmãos, Deus conduziu o povo para o oásis. O que Deus fez aqui? O pessoal começou a reclamar, começou a se queixar do que estava acontecendo. Deus orientou Moisés que pegasse um arbusto, lançasse na água, e não foi o arbusto que purificou a água, mas foi o poder de Deus. Purificou aquela água, a água se tornou potável, e eles então saciou a sede de todo o povo. E dali Deus conduz o povo para um oásis, e conforme diz o texto, havia 12 fontes e 70 palmeiras. Dava para o pessoal todo descansar na sombra. Em outras palavras, Deus levou eles para um local de sombra e água fresca. Eles estão todos lá. Imagino que eles deveriam ter muitas redes, penduraram suas redes ali, uma palmeira a outra, e ficaram se balançando na rede ali, descansando. Mas o que eu aprendo aqui nesse texto? Não é o lugar que precisa ser transformado, irmão, mas é o coração. Por que não é o lugar, é o coração? Porque eles tiveram a mesma atitude no capítulo 16. Primeiro, no capítulo 15. O que beberemos, Moisés? Tu nos trouxe para nos matar de sede aqui no deserto. E no capítulo 16, o que comeremos? E Deus ficou tão furioso com eles, que fez que tivesse uma nuvem de codornas. Disse, agora esse pessoal vai comer até sair carne pelos narizes. Então o problema, irmãos, não era a água, o problema era o coração. Às vezes a gente pensa que o problema é a circunstância que nós estamos atravessando. Não é a circunstância, o problema é que está aqui, irmãos. Está aqui. Não é o que está no seu redor.
Porque, irmãos, a água foi transformada, mas não o coração. A água deixou de ser amarga, mas o coração continuou sendo amargo. Tanto que no capítulo 16, contou comigo, e eles começaram a reclamar novamente. Nós pensamos que a situação, irmãos, não é a situação, é o nosso coração. Você tem que olhar para dentro de você. E a gente se queixa da igreja, se queixa do casamento, se queixa da família, se queixa de uma porção de coisas. Mas não é a situação que tem que mudar, é o nosso coração. Leon Tolstói, o escritor russo, disse o seguinte: gostamos muito de falar em mudar o mundo, mas não estamos dispostos a mudar 1 milímetro sequer da nossa vida. 1 milímetro sequer da nossa vida. A água foi transformada, mas o coração do povo continua amargo. Você quer que Deus mude a situação ao teu redor? Pode ser que Deus não mude, irmãos. Mas o que precisa ser transformado é o nosso coração diante da situação que nós estamos vivendo. É o nosso coração. É o nosso coração que precisa ser transformado. Irmãos, há 2 características de um coração amargo. O primeiro é a ingratidão. Todas as vezes que eles passaram por aflições, eles se esqueceram que Deus fez por eles no passado. E reclamaram de Deus. Segunda característica do coração amargo: reclamação. Nada está bom. Nada está bom. Sempre reclamando. Tudo é difícil. Nada é possível. Nada é bom. Tudo é difícil. Um autor desconhecido escreveu o seguinte: o coração de todos os problemas é o problema do coração. É o problema do coração. Pare de culpar as circunstâncias e as pessoas. Aceite que é o teu coração que precisa ser trabalhado. É o teu coração, não é a circunstância, não são as pessoas ao teu redor, mas é o teu coração que precisa ser trabalhado. É o teu coração. Eu compartilhei isso com vocês em outro momento. Quando saí de casa muito cedo, tinha 13 anos de idade, assinei minha carteira, comecei a trabalhar no centro de Porto Alegre como contínuo, office boy, como você queira dar o nome. Agora não pode mais assinar carteira com 13 anos de idade, que é pecado, né? É pecado trabalhar. Não saí de casa, não queria conversar com meu pai mais. O meu plano, o meu coração era um dia dar cabo da vida dele, por causa das agressões e por causa do álcool. E quando eu me converti, irmãos, eu me converti num domingo, irmãos, sem instrução bíblica nenhuma, sem nenhum pastor, sem ninguém mais velho ou mais experiente me orientar. Na quarta-feira, eu fui na casa dos meus pais. Minha mãe estava fazendo a janta, meu pai estava sentado vendo o jornal, e eu me lembro que eu chamei os dois na sala, olhei para meu pai, comecei a chorar, olhei para ele e disse: pai, eu te amo, peço perdão por todas as coisas erradas que eu fiz, mas eu não tinha feito nada de errado, irmãos. Eu nunca bebi, nunca bati ninguém por causa da bebida. Ele nunca reconheceu alguma coisa dele. Mas eu sabia que ele não ia mudar, que tinha que mudar era eu. Eu tinha que aprender a amá-lo do jeito que ele era. Então, daquele dia em diante, claro que meu pai já não bebia mais, porque não tinha mais saúde para aquilo. Daquele dia, irmãos, nós nos tornamos grandes amigos. Grandes amigos. Até os últimos dias, quando ele ficou doente, faleceu, quem cuidou dele fui eu. Quem levou ele inúmeras vezes no hospital, quem ficou com ele no quarto, fui eu. E hoje, sinto saudade dele. Mas eu vi que não é as pessoas que têm que mudar, irmãos. É eu que tenho que mudar. Você já parou para pensar que de repente a pessoa que está ao seu lado, ela não vai mudar? Que você vai ter que aprender a lidar com ela. Irmãos, o povo eles foram mudando de lugar e Deus mudava a situação. Só que o coração continuava o mesmo. Naquele dia eu disse: o meu coração mudou. Ficou tudo para... Irmãos, eu falo hoje isso sem chorar, sem dor nenhuma. Que o que Deus fez na minha vida, Deus me perdoou de todos os pecados. E eu sabia que também tinha que perdoar, mesmo que a pessoa não quisesse pedir perdão para mim. É o teu coração que tem que mudar, irmãos, não a circunstância. É o teu coração que tem que mudar, não a pessoa que está ao seu lado. É o teu coração. Deus pode, tudo bem, Deus pode
transformar as águas amargas da tua vida em águas doces. Mas o que adianta ele fazer isso se o teu coração continua o mesmo? O coração do povo continua o mesmo. Continua o mesmo. Irmãos, na jornada da vida, todos passaremos por momentos amargos. Para provar o coração, para experimentar o poder de Deus e para mostrar que o problema está no coração e não na situação. É Deus. Você tem que resolver isso com Deus. Ah, mas uma hora eu vou procurar ele, eu vou procurar ela e vou conversar. Não, irmãos, você tem que resolver isso primeiro com Deus. Irmãos, se você não tirar daqui, não adianta, irmãos. Tem que tirar daqui. A cura tem que acontecer aqui dentro. Que só Deus pode curar o teu coração. Só Deus. Você está esperando, irmãos, que a situação mude. Pode ser que a situação não mude. Você está esperando que ele ou que ela mude. Não quero ser profeta do desastre, do caos, mas pode ser que essa pessoa nunca mude. É aqui que tem que mudar.